Olá, bom dia a todos. Este é o DNS Cast, uma produção DNS Vital, suplementos inteligentes e conteúdos inovadores. Eu sou Suelen, sou nutricionista comercial aqui da DNS Vital e hoje falaremos sobre alergias versus intolerância alimentar. Contaremos com a participação da nutricionista Rúbia Tomé. Pode se apresentar pra gente, Rúbia? Eu me chamo Rúbia, sou nutricionista. Uma das vertentes do meu trabalho é a alergia e intolerância alimentares e hoje a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso para esclarecer muitas dúvidas que ocorrem de modo geral. Eu sempre falo, né? Porque Rúbia é minha amiga. Verdade. Né? A gente sempre fala que ela foi também, né, nessa vertente por ser também, né, bastante alérgica, né, Rum? Então, ela tem propriedade aí no assunto. Nada melhor do que viver um problema para saber falar com ele com propriedade, né? Saber o que realmente causa no nosso corpo, tanto de sintomas e sinais, e como é viver com a alergia e com a remissão, né? Que é o controle da alergia. E daí tu sabe também, né, o que o teu paciente tá vivendo, sofrendo, né, com as alergias, e tu já vai ter mais capacidade aí para ajudá-lo, né? Então, Ru, vamos começar nossa conversa. Parece que anda na moda, né, esse assunto. Tem várias coisas que estão na moda, mas a alergia eu acho que é um assunto que está bem em alta nos últimos tempos, né? E está cada dia mais comum. O que tu me fala um pouco sobre isso? Isso é muito verdade, né? Tanto que quando a gente levanta essa hipótese para uma pessoa numa consulta, elas vêm falando assim, isso é moda, né? Porque a gente escuta muito as pessoas falar, eu não posso comer glúten, eu não posso comer leite, que isso é inflamatório, né? Então a gente acha que tudo isso está muito midiático, digamos, de passagem. Só o que acontece é que pela alimentação, pelo nosso estilo de alimentação de hoje em dia, esses problemas têm ficado cada vez piores. Porque o nosso corpo, as nossas células, elas são nutridas com nutrientes. Então, se a gente se alimenta com alimentos ultraprocessados, que são ricos em calorias e não tem praticamente nutriente nenhum, então nós estamos evoluindo como pessoas, mas o nosso organismo não está evoluindo junto. Ele está regredindo, porque a gente não dá o básico, né, para o nosso corpo, através da nossa alimentação. A alimentação é fundamental para a criação do nosso sistema imunológico, né? Ele é criado a partir de que a gente está lá dentro da barriga da nossa mãe. Então, nós já tem vários estudos, né? Isso já é corriqueiro. Se chama até os 1001 dias, né? Da criança, desde a concepção até os 2 anos de vida. Então, isso é onde a gente começa a criar o nosso hábito alimentar. Através do que a nossa mãe se alimenta, a gente já vai lá dentro da barriga criando e evoluindo, né, nessa cadeia. Dessa forma, né? E tá bem complicado, né? Porque os antigos falam, mas eu comia, né? Eu comia pão, eu comia o trigo de antigamente, não me fazia mal. Eu tomava leite, não me fazia mal. Mas tem toda essa mudança, né? Essa questão industrializando os produtos e trazendo algumas características que não são alimentos e não são nutrientes, né? Isso aí é outra grande verdade, né? O que a gente come hoje não é a mesma coisa que nossos bisavós comiam, né? Tudo foi passado por uma evolução genética, porque o que a indústria quer, principalmente, né? Ela quer produtos que durem por muito tempo, sim, que possam vir de longe, possam ser armazenados e transportados e que não tenham grandes fungos, né? E tenham uma larga produção. Então, todas essas sementes foram mudadas geneticamente. Só que isso não foi testado no nosso corpo, né? O nosso corpo não foi modificado geneticamente para digerir, né, alguns desses grãos. E também, no caso do leite, por exemplo, né,
muito aditivo químico que eles botam no leite exatamente para que o leite dure por bastante tempo. E a alimentação do próprio animal, né? Sim. Que vai influenciar na qualidade do leite que ele produz também, né? Também, exatamente. Essa questão toda do agrotóxico, né, também faz diferença na nossa alimentação. E tudo isso, né, vai fazer com que a gente não tenha um sistema imunológico preparado, eficaz. Né? Então, por isso que acaba se tornando uma moda as alergias alimentares. Né? Nem tanto alergias como intolerâncias ou mesmo as hipersensibilidades, que a gente também tem diferença entre elas. Né? E aí, qual que seria essa diferença, que é o nosso assunto base, né, da conversa? Qual que é a diferença que a gente pode falar para as pessoas de distinção do que é uma alergia e do que é uma intolerância alimentar? Então, Su, vou te chamar de Su, pode porque chamar de Su. minha best. Então, Su, as alergias alimentares, elas têm uma resposta do nosso sistema imunológico. Então, são grandes, a gente come um alimento, né? Mas o nosso corpo ele não reconhece o alimento específico, ele reconhece o nutriente. Então, por isso que a gente tem o sistema digestório. Então, ele é quebrado em pequenas partículas até chegar no nosso intestino para poder ser absorvido. Quando a gente tem um erro nessa quebra dessas partículas, chegam macromoléculas, né? São moléculas grandes lá no nosso intestino. E essa chegada lá do nosso intestino, o nosso sistema imunológico não reconhece aquilo como algo natural. Ele vai reconhecer só um nutriente. Então, o alimento vai chegar lá e vai disparar o nosso sistema imunológico. Então, vai gerar uma reação imunológica. Essa é a alergia. A intolerância alimentar é quando a gente não consegue digerir bem o alimento. A gente não tem uma resposta do nosso sistema imunológico. São enzimas que não digeriram bem aquele alimento. Então, essa é a grande diferença. E dentro da alergia alimentar, que a gente também pode chamar ela de hipersensibilidade alimentar, acontece o quê? O nosso sistema está tão enfraquecido que a gente gera hipersensibilidades a diversos alimentos. Não quer dizer que tu realmente tem alergia àquele alimento, mas que tu adquiriu uma hipersensibilidade por teu sistema imunológico estar deprimido. Por causa de algum alimento, né? Por exemplo, um alimento, né, que tu tens alergia à proteína do leite, tá? Então, tu toma leite todo dia. Então, vamos pensar que é um copo, né? A gente tem aqui um copo que está meio cheio, né? A gente vai tomar leite todo dia, até esse copo chegar em cima e começar a transbordar. Daí tu começa a sentir o sintoma. Quando esse sintoma começa a aparecer e esse teu sistema está sendo agredido, tu começa a ficar sensível a outros possíveis alimentos que são de difícil digestão. Então, tu pode começar com uma alergia ao leite e se tornar sensível ao trigo, ao ovo, ao amendoim. Então, essas são as hipersensibilidades. Porque daí teu sistema imunológico está ali afetado por uma delas e vai acabar ocasionando essas outras alergias também. Porque o que acontece, né? Tanto com a alergia como a intolerância. Eu brinco bastante, falo bastante isso em consulta, né? Que água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Então, o nosso intestino, ele é íntegro, né? Um intestino saudável, né? Todas as células dele estão lá de mãozinha dadas, fechando, né? Então, ele é seletivo. Ele vai deixar entrar dentro do nosso corpo o que para ele tem necessidade. Sim. Quando o alimento, o alergênico, começa a entrar lá, ele começa a bater até danificar essa camada. Então, vai criar uma permeabilidade intestinal. Essa permeabilidade intestinal perde essa seletividade e o nosso corpo começa a ter contato com coisas que não era para ter. Então, ele não consegue. Então, se passar antes, que era para passar macromoléculas e direto ser excretada do corpo, começa a ter contato com o nosso organismo. E o nosso sistema imunológico fica cada vez mais ativado para combater esse agente agressor, né? Aí começam as inflamações, aí a partir disso começa a ter
uma cadeia de problemas, né? Atrás desse pequeno problema, que não é um pequeno, é um enorme problema. Né? Que vai piorando, é uma bola de neve, né? É uma bola de neve, sim. Se a gente não mudar nossos hábitos de vida, vai cada vez piorar. E conforme a gente vai ficando mais velho, também pode dizer, eu não tinha isso quando eu era mais novo. Voltamos lá na história do copo. O teu copo não estava cheio, ele estava meio. Então, quando tu vai ficando mais velho, o teu corpo vai começando a transbordar. Então, qualquer coisa que tu começa a comer, começa a te dar vários sintomas. Sim. E quais que são, assim, os principais alimentos que a gente pode considerar alergênico, né? Os que todo mundo sabe, né? E a grande maioria das pessoas tenta evitar, é o leite e o trigo. E não é moda, tá? O que acontece com o leite e com o trigo? Eles têm proteínas que são de difícil digestão. Essas proteínas são essas que a gente comentou no começo, né? Que foram modificadas geneticamente. Elas já tinham nessa composição, mas elas não eram tão fortes como elas são hoje. Elas foram feitas para resistir. Então, se elas resistem a pragas, a temporais, né? Então, o que é o nosso sistema digestório para conseguir eliminar, né? Então, elas são as mais fortes. Também temos o amendoim, que também é bem alergênico. Nós temos as oleaginosas. Praticamente tudo que fica armazenado em silos, né? E também temos o ovo. O ovo é bem alergênico também. O peixe, os frutos do mar em geral, são os alimentos que a gente tem que abrir mais o olho. Só que é bom lembrar que cada pessoa é uma pessoa, então tu pode ter alergia a qualquer alimento. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho alergia ao arroz. Não sou só eu que tenho, são várias pessoas. Sim. Antes eu achava assim, nossa, quem é que tem alergia a arroz? E quando eu converso e falo para as pessoas, não, eu não posso comer arroz, elas acham que eu não quero comer carboidrato. Mas não, eu não como porque eu não posso mesmo. E quando eu falo para elas falam que é frescura, que é porque eu não quero comer o carboidrato. Mas é basicamente assim. Uma coisa também que é muito alergênica, que a gente não presta atenção, são os aditivos alimentares. Corantes, o glutamato monossódico, que é o sal que eles botam nos alimentos. Então, tudo que é de industrializado, eles botam aqueles aditivos, aqueles corantes, cara, aquelas coisas, tudo que a gente não sabe o nome, tudo aquilo pode ter uma reação, nos provocar uma reação alérgica, né? Então, é bom tu prestar atenção quando tu come e dar alguma coisa após tu comer. Que são reações imediatas, né? Então, elas acontecem ali de segundos, tu comeu até 2 horas. Essas são as reações imediatas que tu pode prestar atenção, né? Normalmente vai sair, pode sair uma bolinha no teu corpo, uma coceira, um pigarro, até uma coisa mais exagerada, né? Pode te dar um fechamento de glote, né? Tu pode ir parar no hospital, e então tem que cuidar. Como a gente também tem que abrir o olho para as tardias, que podem aparecer aí até 78 horas depois, né? Tem relatos de até 21 dias depois de tu te alimentar. Então, é muito fácil tu te confundir. Quanto esse alimento fica ali, né, no nosso corpo, né? Por ele não ser digerido, ele também acaba não sendo eliminado e fica ali trazendo essa reação. Exatamente. E ele fica ali danificando o teu corpo por esse tempo todo. E tu não consegue perceber. As imediatas é mais fácil porque tu te alimentou. Aí, logo em seguida que tu te alimentou, tu já vê, aconteceu alguma coisa. Pode ser que tu não tenha na tua cabeça relacionado que pode ser do que tu comeu. Mas tu vai ver que saiu alguma coisa. Eu, por exemplo, tem coisas que eu como que eu não consigo identificar. Eu já fiz teste, né? Eu tenho uma gama de alimentos que realmente eu não posso comer. Então, eu sempre tento evitar. Mas tem coisas que, às vezes, dependendo do meu estado de estresse, de como que eu não tolero. Então, eu como alguma coisa ou tenho alguma contaminação cruzada, eu não consigo identificar. Quando eu vou ver, me sai bolinha. O mais que mais sai em mim é bolinha, assim, sabe? Umas bolinhas, uns halos redondos, vermelhos que coçam.
Então, eu não consigo identificar do que é, porque a minha tolerância naquele momento não está boa para aquele alimento ou algum tempero, alguma coisa que foi usada, né? E entramos de novo dentro dos aditivos que a gente não tem o controle. Quando a gente vai num restaurante, algum lugar, Sim. a gente não sabe o que a cozinha colocou, né? Mesmo a gente indo em restaurante que é para ser um restaurante mais saudável, né? Sim. São vários alimentos, né? E isso dos sintomas, né? A maioria das pessoas, às vezes, convive uma vida inteira com esses sintomas e acha que é normal, né? Tipo, uma vez ou outra tem um sintoma gastrointestinal, uma diarreia. Eu sempre tive o intestino preso. Sempre me dá rinite, por exemplo, né? Enfim, independente de ser uma rinite alérgica ao pó, mas ser alguma coisa relacionada à alimentação. Às vezes a gente fica, né, com esse conceito de que é normal. E aí existe sempre, a gente fala muito, né, que existe uma vida antes e pós-descoberta, né, de uma alergia, de uma intolerância, porque a partir do momento que tu retira aquilo que não te faz bem, tu tem uma outra vida, né? Exatamente. E isso que tu tá falando é muito comum. A pessoa viveu uma vida toda com esse sintoma e acha que é comum, né? Mas nada é comum. A gente precisa abrir bastante o nosso olho para qualquer sinal que o nosso corpo dá de mau funcionamento. Então, como tu falou, os sintomas que a gente tem que abrir o olho desde sintoma respiratório. Então, todas as ites da vida, tudo que terminar com it pode não estar relacionado com algo alimentar. Até tu falou da poeira, mas a poeira ela também é um fator ambiental, mas ela também age da mesma maneira. O teu corpo vai entrar em contato com a poeira, o teu corpo vai reconhecer, o teu sistema imunológico vai tentar combater e ele vai parar lá no teu intestino e vai causar essa permeabilidade também. Não sendo, né, ingerido. Mesmo não sendo ingerido. Então, os sintomas respiratórios, bronquite, rinite, sinusite, passa para amidalite, até chegando a celulite, tudo que tem it, que termina com it, tem relação com alergia alimentar. Psoríase, sintomas na pele, né? Essas bolinhas que nem eu falei, coceira. Tu não sabe, tá sempre te coçando, não sabe o que dá. Até a alopécia também faz parte de sinais de alergia, então é uma coisa que tu precisa prestar bastante atenção, dor nas articulações. Aí, como tu falou, sintomas gastrointestinais podem estar mais relacionados com a intolerância, né? Mas também podem ser parte da alergia. O gastrointestinal, quando tu tens muito preso, é mais sintoma de alergia. Se tu, dependendo do que tu come, ou prende ou solta, é mais intolerância. Se tu tens mais fermentação, mais gases, né, é mais flatulência, né? Exatamente, é mais sintoma de intolerância. Tá? Quando o alimento fermenta muito, né, no teu intestino, daí dá essa distensão abdominal, tem dor aqui embaixo do ventre, né? Tu começa de dia com uma barriga mais lisinha, termina o dia com uma barriga mais inchada. Então, tudo isso é um conjunto. E, infelizmente, alergia, intolerância e crescimento fúngico tá tudo muito relacionado, né? E todos eles o tratamento ideal deles é tudo através da alimentação. Mas voltando a falar dos sintomas, até a unha quebrada, essas coisas são sinais. Por que tudo isso é sinal? Porque a gente agride o nosso intestino. O intestino, ele é a maior área de absorção do nosso corpo, né? Então, quando a gente está agredindo ele perde a capacidade dele de absorver o que é necessário da nossa alimentação. Então, vitaminas, minerais e os macronutrientes, todos eles têm um prejuízo na absorção. Então, o nosso corpo sente muito, né? Então,
desde a ponta do nosso cabelo até a unha do pé vai ser prejudicado. É interessante, né, a gente falar muito disso, porque não é moda, é a realidade, né? São sintomas. Não estamos dizendo também para correr e, né, querer achar coisas onde não tem também, né? Mas é importante ficar atento, né? Ficar atento, você investigar e fazer o que precisa ser feito, o tratamento adequado, né? E qual que seria esse manejo nutricional que você indica para esses pacientes? Ele chega ali para ti com alguns sintomas, você faz algum exame para detectar, e como que é o pós isso? Quais são as orientações que tu dá? Fala um pouquinho desse diagnóstico e desse manejo nutricional. Antes de começar a consulta, eu já mando para o cliente, né, um questionário onde a gente vai avaliar sinais e sintomas. Então, não briguem, são várias perguntas, não é para ser chato, é porque ali a gente já consegue adiantar bastante, né? Sim. A consulta. Então, dentro desse questionário, várias perguntas são feitas a respeito de cada parte do corpo e o que essa pessoa sente. Ela vai dar uma nota. Dentro dessa nota, eu já sei mais ou menos o que ela pode ter e o que ela não pode ter. Então, ela já vem para a consulta, eu já estou focada em trabalhar ali no ao vivo com ela para saber o que ela realmente tem. Os exames de sangue, eles podem identificar, né, se tu tens o anticorpo a determinado alimento, né? Então, também tem os exames de sangue, tem os exames de toque, de pele, cutâneo, que é onde a gente aplica, não é eu que faço, né? Daí, então, é um alergista. Ele aplica o alimento a ser estudado no teu braço, né? São picadinhas com uma porção que daí ele vai analisar qual os alimentos que tu tem reação, se chamam os prick testes. Os de sangue tem o imunocap, né? Que é o que a gente mais usa para saber quanto que tu tá sensível àquele alimento, daí ele dá uma escala. E Ru, me conta assim, como que é o diagnóstico, o que tu faz na tua prática, né, clínica, como que tu faz esse diagnóstico e qual que é o teu manejo nutricional? O que tu orienta para esse paciente depois que ele descobre que ele tá todo alérgico, todo intolerante e desesperado, né? Porque daí fica assim, meu Deus, o que eu vou comer, né? E aí a pergunta que tem que ser é o que eu posso comer, não o que eu não vou comer. A gente vai ter que mudar o foco, né? Mas me conta um pouquinho qual que é essa parte de diagnóstico e o manejo nutricional que tu faz. Essa parte de investigação das alergias e intolerâncias alimentares, ela já começa antes da pessoa ir para a consulta, né? Eu mando um questionário pré-consulta, onde a pessoa vai responder várias perguntas. Muita gente acha chato porque é bem longo, bem extenso, mas é necessário exatamente que a gente já faz um rastreamento para se localizar melhor no que aquela pessoa tem. Né? Então, através dessas perguntas, que vai de várias partes do corpo, né, ela vai dar uma pontuação de qual sintoma que ela mais tem. E, através disso, eu já vou saber mais ou menos quais alimentos que eu devo investigar. Né? Fora esse, né, a pessoa indo, a gente tem os exames de sangue, né, que se chama o REST, que é da Imunocap, onde a gente pode pesquisar por grupo ou por alimento específico, né, que ele vai atrás do IgE, que é para saber quanto que tem, né, daquele anticorpo ali no sangue da pessoa. Então, a gente já vai investigar aqueles alimentos que deram lá naquele questionário meio chato de responder. Então, a gente já tem esse direcionamento. Dá um direcionamento, né? E tem os exames, que é o prick test, que ele é feito no seu braço ou nas suas costas. Ele é aplicado por uma lanceta que tem tipo uma agulhinha bem fininha na ponta. Ele é colocado na tua pele, aquele alimento, e na hora ele já faz um halo, né, que é uma bolinha redonda. E dependendo do tamanho que esse halo se forma,
eles vão te dar uma pontuação se tu tens ou não tem alergia àquele determinado alimento. Esse exame quem faz é o alergista, né? Não é eu que faço. E também tem alguns exames capilares que a gente pode fazer lá no laboratório também. Tem várias... No laboratório, desculpa, na clínica. Tem vários que a gente pode fazer, várias marcas diferentes, né? Também tem os genéticos que a gente faz. Esses lá na clínica é feita por... Que nem o de glicemia. Fura o dedo, bota lá na placa e ele vai dar, né? E tem de 20 alimentos, tem de 200 e poucos alimentos, tem vários que dá para fazer, né? E também a gente pode fazer por eliminação de alimentos, né? A gente pega aqueles alimentos que lá, de novo, naquele teste, a gente pegou e rastreou, a gente faz a retirada desses alimentos, a retirada deles de no mínimo um mês, né? Para ver como que o corpo da pessoa reage. Normalmente, em 2 dias, a pessoa já vai ver uma melhora, né, dos sintomas que ela apresenta, já na retirada daqueles alimentos. Precisa ficar o resto da tua vida sem comer? Algumas alergias, sim, porque tu não consegue recuperar, né, a tua tolerância imunológica naquele alimento que tu tens alergia. Aí, voltando, se for uma hipersensibilidade, tu ainda consegue, né? Então, tu vai achar o alimento que mais agride o teu sistema imunológico. Nesse alimento, pode ser que tu não coma ele nunca mais, ou pode ser que o teu corpo tolere ele em pequenas quantidades. Então, isso tudo é feito, tem que ter muita paciência, porque não é uma coisa que tu vai conseguir fazer do dia para a noite. Então, tu tem que testar alimento por alimento, tem que ter 2 dias de diferença de um alimento testado para o outro, para o teu corpo se recuperar e não confundir os sintomas. Então, é feito assim, é um teste mesmo, né? Uma etapa. E tem bastante alimentos que tu passa a tolerar. Eu, por exemplo, eu tenho alergia à proteína do leite. Eu sei que eu não posso comer nenhum alimento que tenha leite. Só que, antigamente, eu não podia usar nenhum sabonete que tivesse leite na fórmula. Leite tivesse. Eu passava na pele e me dava reação. Hoje não tem isso. Eu tenho até medicamento que eu tomo que tem lactose na cápsula, que eu consigo tomar, que não me faz mal. Ele é fechado com lactose, né? Então, eu tolero bem melhor hoje, exatamente porque é uma vida, né? É uma mudança no teu estilo de vida. Sem a mudança do estilo de vida, tu não tem a reorganização do teu sistema. Então, a gente tem que ir mudando para conseguir colher o benefício ou ter uma vida que a gente nem sabia que a gente podia ter, porque melhora bastante, né? Disposição, concentração, animação, não ter sintomas, né, gastrointestinais é muito importante, sem dor de cabeça, coisas que a gente acha normal, né? Eu, por exemplo, tive uma vida inteira asma, sempre tive problema respiratório, então nem sabia, nem a minha mãe sabia disso. Eu fiquei sabendo isso só quando eu comecei a estudar. Então, eu descobri minhas alergias bem tarde já, né? É um pouco pior tu descobrir as alergias tardes, que é mais difícil de tu recuperar o teu sistema, né? Então, quando a pessoa é mais nova, é mais fácil, né? Dela voltar a poder consumir esses alimentos. Sim. E descobri, tô ferrado, o que eu faço? Né? Como tu falou, tu faz um intervalo, faz um preparo imunológico, se chama assim, Sim. de eu ir lá, paro de consumir por um tempo e daí vou avaliando se eu posso, depois de um tempo, ir incluindo novamente esses alimentos. Como que tu faz, assim, no teu manejo nutricional? Qual que é a orientação que você faz? É bem assim como tu falou, né? É feito um plano alimentar, primeiramente, com a restrição de alguns alimentos, né? Os que a gente já rastreou ou deu nos testes, a gente restringe esses alimentos. Eu não vou ter o que comer, tu vai tirar minha... Não é assim, né? Sempre tem alguma coisa e a gente tem que mostrar. O nosso trabalho como nutricionista
ensinar, né? Ensinar a pessoa o que ela vai fazer, como que ela vai se alimentar, quais são as alternativas que ela tem se ela não puder consumir determinado alimento, né? E a parte da conscientização, a gente tem que trabalhar também muito o psicológico da pessoa, porque é complicado, não é uma tarefa fácil. Então, através da mudança da alimentação, a gente orienta muito bem a pessoa, se for o caso de fazer testes ainda para saber dos alimentos, a gente vai testando o plano alimentar da pessoa, vai ser um plano base, tá? E normalmente pelo WhatsApp eu vou adicionando e tirando as quantidades e orientando a pessoa. Já é feito todo o material que ela vai poder consultar. Mas o acompanhamento pela pessoa é diário para tirar dúvidas e para ter certeza que a pessoa está fazendo fazendo o manejo certo, né? Sim. É muito importante esse suporte, porque a pessoa realmente é uma mudança e a gente não é preparado para fazer mudanças. Mudanças, elas doem, né? Sim. Então, não quer dizer que elas são ruins, elas são boas. Mas mudar no que a gente está uma vida inteira acostumado a fazer acaba doendo, né? Mas eu acho que é isso também que a gente tem que ter a ciência também, né, Ru? Ok, eu vou ficar sem o alimento, mas o que eu vou ganhar com isso? Exatamente. Vou ganhar muito mais qualidade de vida, né? E as pessoas, eu acho que têm essa resistência porque acham melhor conviver com esses sintomas do que ficar sem aquele alimento que está sendo super prejudicial. E isso, a longo prazo, só tende a piorar, né? Só tende a trazer outros, que nem a gente falou ali no início. Hoje você pode ter alergia só ao leite, mas se tu continuar com esse alimento, você pode começar a desenvolver outras alergias, né? Tem uma coisa que a gente não falou, mas é muito importante trazer aqui, é o quê? Essas alergias, elas também trazem as doenças autoimunes. Então, são coisas que tu pode estar cavando na tua vida. Não é que tu não vai ter uma consequência. Todos os teus atos têm consequência. Sim. Então, se tu não cuidar de uma alergia alimentar, tu pode transformar numa tireoidite de Hashimoto, né, que é a inflamação da glândula da tireoide. Tu pode terminar com um lúpus, tu pode terminar com uma fibromialgia. Tudo isso porque tu não te alimentou bem. Não está feliz ainda? Tu também pode ter hiperatividade, tu também pode ter dificuldade de aprendizado, né? Depressão é muito comum, a gente não leva em consideração, mas a depressão é muito ligada com o mau funcionamento do nosso intestino, muito ligado, não, basicamente, né? Isso. Isso. As pessoas têm que ter isso em mente, que as doenças, elas nascem todas no nosso intestino. Então, se tu não cuidar dele, com certeza tu vai ter uma doença, né? A tireoide de Hashimoto é basicamente muito consumo de glúten, né? O corpo tem essa alergia ao glúten. A fibromialgia também é uma doença que, retirando o consumo do leite e do trigo, tem uma remissão enorme nas dores. Dores de cabeça, né? Muito associado com leite também, tá? Então, tudo isso está associado com a incapacidade do nosso corpo de quebrar partículas grandes do alimento e torná-las nutrientes. Eles chegam lá dentro do nosso corpo e o nosso corpo reage de uma maneira que não era para reagir. Então, é a incapacidade do nosso corpo de estar digerindo com efetividade, né? Sim. E assim, né, Ru, a gente está falando, enfatizando e colocando luz neon. Neon é ótimo. No leite e no glúten, né? Mas, né, falamos ali no início do amendoim, falamos também do peixes e frutos do mar em geral, falamos do ovo, mas tem outros dois que também são... A gente nem imagina que seja tão comum, né? A soja até acho que sim, mas tem um grupo de alimentos que eu acho que não é tão evidenciado, vamos dizer assim. Isso é verdade, né?
A soja, ela tem bastante, exatamente porque o grão da soja praticamente é transgênico. Não né? existe mais soja de verdade, né? Não existe soja de verdade. Daí entra lá nessas modificações genéticas que a gente estava falando. Os alimentos cítricos, né? São algo que a gente nem imagina. E se tu tens muita candidíase, tem muita infecção de bexiga, de urina, pode estar relacionado com esses alimentos cítricos. O que são esses alimentos cítricos? Né? Não são os ácidos, né? São os cítricos. São os ricos em vitamina C. Laranja, lima, são. Mas a gente tem mais uma gama, que é a acerola, que até eu me esqueço, a goiaba, que são alimentos ricos em vitamina C. Né? Então, tu tens que prestar atenção nisso e ver se tu tens... esses sintomas no teu corpo e olhar para esses alimentos e pensar, pode ser isso, então eu estou com infecção urinária de recorrência e eu tomo muito suco, né? Ou eu como muita laranja, né? E a gente nem pensa que pode ser. É fruta, né? A gente acha que vai ser o manejo nutricional, vai estar elas ali inclusas, né? Qualquer fruta em si, de uma forma geral, mas aí elas também são... É isso que a gente tem que prestar atenção. Os alimentos são saudáveis? São. Tu estás levando uma alimentação que não estás indo pelos industrializados? Tô. Mas mesmo assim eu não melhoro. Mesmo. Isso aí é comum, eu também sinto. Às vezes eu tô fina, assim, tipo, não tô pisando fora da faixa, eu tô fazendo tudo certo. Como eu falei, daí eu vou ao almoço em algum lugar e me aparece alguma coisa. Então, a gente não consegue captar isso. E a gente não consegue saber o que é. Eu estou comendo saudável, só que o saudável, para mim, não é o saudável para ti. Então, uma folha de alface... Eu conheço gente que tem alergia à folha de alface. Então, uma folha de alface pode ser boa para mim ou pode não ser. Então, a gente tem que... virar a pessoa do avesso para conseguir melhorar. Então, tudo vale a pena, tudo que tu tiver, né? Até endometriose, a SOP, tudo que vai alterar hormônio, que vai ter inflamação no teu corpo, tudo isso pode ter relação especificamente com a tua alimentação. Então, cabe investigar. Eu queria dizer que, claro, os remédios, né? O tratamento convencional, né, que a gente chama, é óbvio que ele tem, sim, a sua efetividade, né? Mas tem coisas que a gente precisa entender a raiz do problema. A gente tem que entender aonde que começa. Porque a grande maioria dos remédios tradicionais, eles fazem o quê? Eles nos tiram sintomas. A doença está lá instalada, mas o remédio vai lá e desliga os sintomas. Às vezes, né? Porque depois o teu corpo também cria uma tolerância àquele medicamento que ele passa a não fazer mais tanto efeito como fazia antes. Então, o X da questão aqui é encontrar onde que está, eliminar e recuperar. A partir desse momento, tu vai restabelecer a função normal do teu organismo. Esse é o trabalho que a gente faz dentro da nutrição, né? E para melhorar a qualidade de vida de todos, né? E uma coisa que tu falou antes, né? Tu descobriu tardio, né? Então, quem tá aí com esses sintomas, procura um profissional nutricionista, faz essa avaliação, responde esse questionário, né? E conversa, né? Vai atrás, porque pode ser que tu consiga recuperar e tenha uma vida com bem mais qualidade, né? Então, vale a pena, né? Porque pode ser que tu, né, como tu falou, né, Ru, tu tem alguns alimentos que tu realmente não pode por teres, né, talvez tido essa percepção, esse diagnóstico tardio. Pessoas que conseguem ter esse diagnóstico mais cedo, pode ser que tenha tempo de ficar por um tempo sem recuperar e conseguir voltar a consumir novamente, isso né? Que tu estás falando é muito importante, né? Por exemplo, se eu tivesse ficado sabendo logo que hoje em dia, né, a criança nasceu e ela já tem alergia à proteína do leite, né? Então,
Tem gente ainda hoje que acha que é uma frescura, mas enfim, essa criança tratada da forma correta, ela vai poder voltar a consumir o leite, porque o sistema imunológico dela não está pronto até os 2 anos de idade. Por isso que o certo é alimentar a criança exclusivamente até os 6 anos, até os 6 meses de idade de leite materno, né? Que lá é o primeiro vínculo da imunidade, é onde a imunidade da criança começa a ser desenvolvida através desse vínculo com a mãe, através do leite materno. E dos nutrientes que ele possui, né? Exatamente. Então, a dieta da mãe vai fazer diferença, né? Nessa recuperação desse sistema, na formação desse sistema imunológico da criança, e que ela vá poder ter uma qualidade de vida melhor, né? É muito comum a gente ver crianças que têm muitos sintomas respiratórios, né? Isso aí já é para abrir o olho, né, para o consumo do leite, dos produtos industrializados, porque as crianças não eram para consumir nada de industrializado até 2 anos de idade, né? Era para comer só comida que Papai do Céu nos deu. Então, nessa idade, a gente ainda tem como recuperar esse sistema imunológico da criança. Depois que vai crescendo, vai ficando cada vez mais difícil de tratar, né? Sim. Até, né, tem isso que tu falou das crianças, né? A gente tem a mãe não pode ali, né, não tá tendo o fornecimento adequado do leite materno, vão ter fórmulas específicas para isso e que vai ajudar também nessa recuperação e nessa formação desse sistema imunológico, né? E são fórmulas que não são muito em conta, né? Mas que é necessário. Falando deste ponto de vista das fórmulas, eu não quero nem ser assim muito rígida com isso, mas nada substitui o leite materno, né? Eles já tentaram, mas nada se equivale ao leite materno, né? Então, é o alimento mais completo de todos, é o leite materno. E não, mamães, não existe leite fraco. Todo leite é leite, né? O que deveria ser feito, que o meu conselho, eu não sou nem dessa área, mas eu diria para todas as mamães fazerem uma aula de amamentação, como amamentar o seu bebê, porque tem técnica de amamentar, tem formas corretas de amamentar, de estimular a criança a mamar. Claro que tem mulheres que realmente vão ter problema e a fórmula vai ser o que vai, né, ajudá-las, né, porque a criança também não vai ficar passando fome, né? Mas tudo que tu puder fazer para evitar e dar, mesmo que seja pouco do leite materno, né, associar a fórmula fazer, né, com o uso dos dois, né? Exatamente, dos dois, para a criança ter um sistema imunológico mais forte. E a partir de que tu sabe que a tua criança não tomou leite materno, teve um parto cesariana e tu já começou a dar alimento industrializado para a criança, não tem como, né, tu não querer que teu filho apresente algum sintoma já desde novo, né? Vai ter muita gripe, vai ter muita asma, muita bronquite, hiperatividade, TDAH, né? Então, tudo isso, até o autismo, ele tem correlação com essa alimentação, né, errada. Tanto da mãe antes de engravidar, né? Então, são coisas que podem ser evitadas com a alimentação adequada. Então, a alimentação é muito bonita, né? Eu acho que foi isso que fez eu cursar nutrição, eu gostar, escolher isso para minha vida. O poder que o alimento tem dentro do nosso corpo. Então, as pessoas não levam tão a sério, né? Mas basicamente, nós estamos aqui, neste momento, exatamente pelo que a gente come, né? A comida que nos dá energia, que dá substrato para nossas células, e o nutriente específico para todas as reações que acontecem dentro do nosso corpo. Sem um alimento, nada acontece. Tudo que a gente vê e o que a gente não vê que está interno é formado através da alimentação que a gente consome, né? Exato. Falamos aí dos cuidados da alimentação, né? Mas a gente tem
alguns suplementos também, alguma outra forma de auxiliar nesse manejo nutricional, Ron? Normalmente, né, a gente analisa como está a situação. A gente se ouve muito falar e está sendo disseminado na mídia, né? Os probióticos, né, graças a Deus, estão deixando eles populares. Sim. Mas também a gente precisa saber o momento certo de usar cada suplemento alimentar, né? E vale a pena abrir o olho com a automedicação. A gente precisa saber o que a gente está fazendo, né? Então, a gente não bota os suplementos de qualquer forma, né? Tem que ter uma sequência, tem que ter um reparo, cada um vai fazer alguma coisa. Então, antes de sair tomando o probiótico, a gente tem que avaliar como que está o funcionamento do teu intestino, que às vezes a gente toma o probiótico e piora, né? Ele pode piorar bastante os teus sintomas, dependendo de como que está a integridade do teu intestino. Sim. Então, antes do probiótico, a gente pode fazer o uso do Biomamps também, que são os probióticos inativos, digamos assim, né? Então, tem o Biomamps, normalmente a gente usa também o ômega 3 através dos exames laboratoriais que vai ser pedido durante a consulta, ou a pessoa já traz ou é feita, né? A gente vai analisar se tu tens alguma deficiência, tanto de vitaminas e de minerais. O que tu tiver de deficiente é feita a suplementação conforme a tua deficiência. É feito um cálculo em cima de quanto que tu vai precisar tomar de cada mineral ou cada vitamina. E também tem a quercetina, né, que está presente aí nos alimentos, tanto na fruta quanto nos vegetais. Então, tu vai ter que ter uma alimentação mais colorida, conforme o que tu puder comer. Então, esses são basicamente os suplementos que é usado para esse fim. Mas tu não é só uma coisa, né? Tu é um sistema, e dentro desse sistema a gente analisa o que é preciso fazer de suplementação ou não. Então, através dos teus exames laboratoriais, a gente vai ver o que tem de deficiência, e essas deficiências vão ser corrigidas, mesmo se tu tem ou não tem alergia alimentar. Entendi. Aqui na DNS a gente tem um protocolo, né, para alergia, e tem um produto que é o Alergizen, que é específico para alergia, né? Ele vai auxiliar muito naquilo que tu falou. O medicamento, ele auxilia nos sintomas. O Alergizen também, ele vai auxiliar muito nos sintomas. Voltando a dizer, quem é alergênico e quem é intolerante, medicamentos ou Alergizen, ele vai dar esse suporte para melhorar sintomas, porém é necessário ainda que você realmente pare de consumir, retire da tua alimentação aqueles alimentos que você possui, né, essas intolerâncias, essas alergias. Então, eu gosto muito sempre de trabalhar com o detox, porque eu vejo assim, eu preciso limpar a casa primeiro, né, preciso tirar as cacas para depois eu conseguir realmente ser efetivo numa suplementação. Então, o detox, ele ajuda muito nessa limpeza. Então, eu, né, sempre aconselho também no meu manejo nutricional, começar com um detox e com Alergizen. O detox vai fazer essa limpeza, vai preparar o teu organismo para que ele também esteja apto a receber esses outros suplementos que tu vai incluir depois. E o Alergizen vai cuidar dos sintomas. E junto com isso, a gente tem o DigePower também, que vai auxiliar muito na saúde intestinal. Então, ele vai fazer um auxílio na recuperação do intestino. Então, vamos lá no que a Ru falou lá no início, né? Alergias ou intolerâncias vão agir e prejudicar muito a saúde do seu intestino, a integridade do seu intestino. Então, o DigePower vai ajudar nisso também, nessa recuperação, nessa melhora da tua saúde intestinal. Então, esses 3 suplementos aqui é o que a gente costuma trabalhar associado a todo o manejo nutricional. Reforçando, não adianta só consumir os suplementos. A gente realmente e infelizmente vai ter que tirar os alimentos por um tempo
e fazer esse acompanhamento nutricional para ver se em algum momento você vai poder voltar ou vai poder consumir às vezes e ir lidando com com essas questões, né, Rô? Tomar só o suplemento é como tapar o sol com a peneira, né? Tu até vai ter uma melhora, Sim. mas não vai ser tão significativa, né, como tu fazer todo o manejo nutricional e fazer todo o tratamento da forma que deve ser feita. Né? E é aquela melhora meio ilusória, né? Porque é o tapar o sol com a peneira, no caso da alergia, tu vai por um tempo não sentir os sintomas. Exato. Mas tu parou de tomar o suplemento, ou tu parou de fazer aquele cuidado ali, vai voltar tudo de novo. E o corpo, ele também é muito esperto, né, Su? Ele começa a criar tolerância tanto ao medicamento como ao suplemento, se é uma coisa que está embarreirando uma resposta fisiológica, uma resposta natural do teu organismo. Então, o corpo, ele acha o desvio que ele precisa fazer para que a resposta do corpo natural aconteça. Né? Sim. Enfim, era isso, eu acho. Obrigada, Ru, pela colaboração, pela participação, por trazer esse conteúdo aí tão importante, né, para falar que não é moda, que é um cuidado que a gente tem que ter, né, e que a gente tem que ficar atento. Busquem profissionais nutricionistas capacitados para te ajudar nesse momento, para que você tenha aí mais qualidade de vida até os últimos dias, né? Porque depois você pode também, né? Se tu continuar sem esse cuidado, tu pode ter uma velhice não tão favorável, né? É verdade. Queria agradecer pelo convite, Su. Sempre é ótimo estar falando de um assunto que eu gosto de falar, eu gosto de trabalhar com ele. E dentro da nutrição, a gente quer ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, né? E a gente tem que cuidar da automedicação, do autocuidado nessa forma, né? A gente estuda bastante para fazer isso, né? Não é uma coisa que a gente tirou da voz, que eu brinco muito isso, né? Não são baseadas nas vozes da minha mente, né? São baseadas nos estudos que a gente faz, né? E tudo é feito com maior carinho para que tenha o melhor resultado no final. Então, você vai estar fazendo um investimento na sua vida, porque você vai estar colhendo os benefícios hoje, né? Vai estar tendo essa melhora na tua vida, vai estar economizando nos problemas futuros, porque são acumulativos. Hoje começa com uma alergia, amanhã pode terminar com uma doença mais grave. Então, é importante fazer esse acompanhamento com um profissional que saiba fazer isso, né? Um profissional capacitado, como a Su mesmo falou. Obrigada e até o próximo DNS Cast.